Paz do Senhor, meus irmãos. Olha, eu aqui de novo, para trazer mais um vídeo, falar do nosso coração, através da palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer para nós nessa tarde assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha só, o apóstolo, ele começa agradecendo a Deus, engrandecendo, bendizendo o Deus da nossa salvação, porque ele compreende, que o que nos dá essa oportunidade que é estendida hoje, o que nos proporcionou, essa grande dádiva, foi o amor e a misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Porque o próprio apóstolo, ele vai dizer que é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Essa esperança, ela vem por meio de um sacrifício. Nós, os que cremos em Cristo, nós, os que cremos na sua palavra, nos seus evangelhos, nós cremos que nós somos resgatados. Porque o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, vai dizer assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então essa é a mensagem de Paulo aos Efésios. Aqui Paulo também vai enfatizar, a redenção pela misericórdia de Deus. Paulo vai enfatizar que nós somos resgatados dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, não pelas nossas obras, não pela nossa bondade ou porque Deus viu algo de bom em nós, mas por causa da sua grande misericórdia. Ou seja, o fato de nós estarmos hoje, crendo e tendo essa esperança, ela é uma exclusividade, do grande amor com que Deus nos amou. Ou seja, a misericórdia de Deus, foi que nos conduziu a esta salvação. Porque a própria palavra vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas transgressões, mortos nas nossas iniquidades. Mas Deus, pela sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Olha só que maravilha, Ele vai dizer que Deus, Ele nos regenera para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para nós. Então essa, é uma dádiva que nos é oferecida até os dias de hoje. É interessante que muitas pessoas, elas estão alheias, a essa grande dádiva da parte de Deus. Tem muitas pessoas que elas estão despercebidas quanto a este favor, que não foi por obras nossas, não é por merecimento, não é por algo que nós fizemos, mas porque o próprio Deus nos amou, e muitos ainda a ignoram, mesmo Jesus tendo alcançado, essa herança, esta dádiva, pela sua própria vida, pela sua própria morte na cruz do Calvário, muitos ainda estão alheios, estão desprezando esse sacrifício, desprezando essa dádiva, desprezando essa herança. Mas nós, os que já cremos, nós, os que já fomos despertos, para essa esperança, para este propósito,
a palavra diz que há uma herança que ela está reservada nos céus para nós. E olha só, é interessante o quanto essa herança, essa dádiva de Deus, ela está, guardada de uma maneira muito diferente do que aquilo que nós recebemos aqui nessa terra. Por exemplo, quando nós recebemos uma casa, um carro, uma coisa que nossos pais deixam para nós nessa terra, tudo isso está suscetível, aos intempéries do tempo, à ferrugem, à traça, aos ladrões, Mas essa herança para a qual nós fomos comprados, essa herança para a qual nós estamos, caminhando, a palavra diz, que essa herança, ela é sem mácula, ela é imarcessível, ela está reservada nos céus para nós. Ou seja, é uma herança que ela não pode ser destruída, é uma herança que ela não pode ser desfeita. Ela, quando a gente chega lá para receber, ela não vai ter ferrugem, ela não vai ter sido acabada, pelo contrário. A palavra está dizendo, que ela vai estar intacta, diferente, muitas vezes, daquilo que nós recebemos aqui nessa terra. Ou seja, e ela está reservada no céu para nós. Ou seja, o que diz a palavra? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Olha só, essa herança, ela é uma herança que ela não é para nós recebermos agora. É interessante que nós sempre queremos receber tudo no momento, tudo na hora. E talvez seja isso que faz com que muitas pessoas elas abandonem a sua herança, abandonem o seu propósito, elas abandonem o seu chamado. Por quê? Porque essa herança, a palavra vai dizer que ela está reservada para ser revelada no último dia ou no último tempo. E aí muitas vezes a gente foi educado, a gente foi preparado para receber tudo logo no final do mês. Muitas vezes quando a gente trabalha, a gente quer receber o salário ali logo no final do mês, E a herança que nós estamos guardando nos céus, ela é para ser reservada, mas para ser recebida no último tempo. E aí muitas pessoas começam, esse propósito, começa essa caminhada, e muitas vezes elas se desviam do caminho, porque não suporta, a esperar, não suporta o tempo, não suporta ali, passar pelas provações. A palavra vai falar assim, que essa herança, ela está para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E aí o apóstolo vai dizer que nisso nós devemos exultar. Nisso exultais, diz no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário sermos contristados por várias provações. Aí entra a razão pela qual muitas pessoas, desistem da sua herança. Por quê? Porque nós somos ensinados a receber tudo imediato. E outra coisa, essa herança, para chegarmos até ela, a palavra vai dizer que nós vamos passar por muitas tribulações. Olha só o que diz: seja necessário, sermos contristados, ou seja, esse contristado aqui é passarmos por várias provações, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Olha só, no meio da caminhada, a palavra está dizendo, que nós vamos passar por muitas lutas, por muitas provações, mas até mesmo essas provações das quais a palavra está dizendo que nós vamos passar, elas têm um propósito. E qual é o propósito? O propósito dela
é fazer com que nós sejamos amadurecidos. A palavra está falando aqui, que seja necessário sermos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, ou seja, essas provações, elas têm o objetivo de fazer com que a nossa fé ela seja provada e aprovada. Aí a palavra vai falar que, o ourives, ele leva o ouro ao fogo para ser apurado. O ourives, ele leva o ouro ao fogo para tirar as impurezas. E assim o apóstolo Pedro vai, comparar a nossa fé. Ou seja, o propósito das provações na nossa vida, ela tem como objetivo apurar a nossa fé, fazer com que a nossa fé ela seja de fato experimentada, fazer com que a nossa vida de fato ela seja experimentada diante de Deus. E aí a palavra está falando que uma vez que isso, é confirmado, nós redunde, essas provações, essa situação em louvor, glória e honra a Deus. Olha só que interessante. Muitas vezes, quando nós passamos por provações, por dificuldades, a primeira coisa que a gente deseja fazer é abandonar o caminho, o caminho da salvação, porque muitas pessoas acreditam que fazendo assim, as provações vão acabar. Mas não é verdade. A gente pode, procurar uma ou outra pessoa, que às vezes não é crente, que não crê em Deus, e a vida delas também passa por provações. E nós passamos por todas essas coisas, mas o que a palavra do Senhor está dizendo? Que há uma esperança, que há uma promessa, que há uma herança para a nossa vida. Ou seja, muitos passam por provações, por lutas, aqui nessa terra, sem ter um propósito mais no final, sem ter uma herança, no porvir. E nós, diferente dessas pessoas, passamos pelas mesmas situações, mas o que a palavra diz? Que nós temos uma herança, Nós temos uma herança guardada nos céus. E aí o que mais a palavra vai dizer para nós nessa tarde? Que a nossa fé, uma vez, apurada, ela redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não é para aqui, para agora, é para o futuro, é para o amanhã. E aí ele continua dizendo: a quem não havendo visto, nós amamos. Ou seja, a palavra está falando de Jesus Cristo, que embora nós não o vimos, nós o amamos, o qual não o vendo agora, mas crendo, nós exultamos com uma alegria indizível, Esse sentimento, essa alegria, que está no nosso coração, ela é indizível, ela é inexplicável. Por quê? Porque nós temos a alegria da salvação no nosso coração. E é o que mais a palavra diz para nós nessa tarde. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Então, tudo o que nós fazemos aqui nessa terra, ela tem o propósito de salvação para a nossa vida, para a nossa alma, no último dia. Só porque não é para agora. Às vezes nós não estamos, acostumados a fazer a poupar alguma coisa, Quando a gente tem alguma coisa, a gente quer para aqui, para agora, mas nós estamos fazendo um investimento para a vida eterna. Muitos de nós, muitas vezes, quando passamos por luta, quando passamos por tribulações, nós nos desesperamos. E olha o que a palavra do Senhor fala para nós terminarmos nessa tarde, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, qual é o objetivo, dessa mensagem de hoje?
é trazer para o nosso coração a alegria da salvação, de fazer nos lembrar que há uma esperança para a nossa vida, que por mais que nós passamos por lutas, por tempestade, por situações aqui, a palavra nos garante que há um porvir, e no porvir há uma herança para os que creem. Há uma herança, que está guardada e não precisa se preocupar, porque lá ninguém vai roubar a sua herança, ninguém vai roubar, aquilo que Deus preparou para você, vai estar em perfeito estado a sua herança. Então, o que a palavra diz? Que nós não devemos nos desanimar. Nós vamos passar por provações? É claro que vamos. Vamos passar por situações difíceis? É claro que vamos. Mas o que a palavra está ensinando para nós nessa tarde? Que os nossos olhos não têm que estar nas provações do dia a dia, nas situações do aqui e do agora. Pelo contrário, nós passamos aqui por essas coisas, mas os nossos olhos têm que estar no amanhã, Os nossos olhos têm que estar naquilo que Deus nos prometeu fazer na nossa vida. Mesmo que nós estamos aqui, nós estamos passando por luta, por provações, por tribulação, o que a palavra diz? Que nós temos que permanecer firme. Ou seja, o fato de nós estarmos passando alguma tribulação aqui, essa tribulação, ela é para nós uma redundância, de louvor a Deus. Isso tem que gerar em nós uma redundância de louvor a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que todas as circunstâncias dessa terra, elas são passageiras. A palavra do Senhor vai dizer que mesmo quando nós passamos por lutas e tribulações, nós temos que lembrar que o quê? É breve e momentânea essa tribulação. Mas o que está reservado no porvir? A palavra diz que é uma herança indizível. É uma herança que a gente não pode nem mensurar, o seu valor. Por isso, quando as circunstâncias, quando as tempestades vêm para a nossa vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para as circunstâncias do dia a dia e pensar o quê? Essa circunstância é passageira, mas o que está guardado para mim é algo que vai durar a vida eterna. Então, nessa tarde, fique essa mensagem para o nosso coração, Não é tempo de nós desistirmos, pelo contrário, é tempo de nós nos alegrar. Por quê? Porque o apóstolo nos ensina: nisto exulteis, nisto exultais, nisto se alegrais. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela está produzindo para nós um eterno peso de glória, embora essa herança ela não seja para agora, Ou seja, nós estamos fazendo um investimento para o futuro, mas o dia que o Senhor se revelar, como a palavra do Senhor vai dizer, que no ressoar da última trombeta, então, nós vamos receber aquilo que nós temos guardado da parte de Deus. Por isso fica essa mensagem para o nosso coração nessa tarde. Se você acredita, que essa mensagem ela possa trazer esperança para o seu coração, para o coração de alguém, compartilha ela com alguém, A gente no final de semana tem bastante tempo para ouvir, com tranquilidade, para ouvir a palavra do Senhor. Medita na palavra. A palavra é o que nos fortalece, a palavra é o que nos dá vida. A palavra de Deus é o que nos sustenta. Se nós não soubermos, se nós não buscarmos esta palavra que é verdadeira, que ela é fiel, nós não vamos suportar as tribulações dessa vida. Nós sabemos que só conseguimos passar por essas tribulações se nós estivermos agarrados na palavra do Senhor. Porque sem a esperança da vida eterna, sem a esperança do porvir, sem a esperança da palavra de Deus, nós não suportamos. Por quê? Porque as tribulações desse tempo, elas são absurdamente maiores do que um homem carnal ele pode carregar. Então fica com a palavra do Senhor, medita na palavra, busque a Deus, busque estar em constante oração, busque estar em constante contato com a palavra do Senhor, para que nós possamos, suportar as tribulações dessa vida. Amém, meus irmãos? Eu agradeço aqui, você que tirou um tempinho aí para ouvir essa palavra, e que essa palavra ela possa edificar, o seu coração.